Hoje vamos falar sobre o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Nesse vídeo, eu vou te explicar de forma clara e completa os principais pontos do capítulo e as reflexões mais importantes que ele traz sobre humanidade, natureza e o mundo em que a gente vive hoje. Capítulo 1. Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ailton Krenak começa esse capítulo a partir de uma experiência pessoal ao ir para a Europa, refletindo sobre a própria história de colonização. Esse ponto inicial já levanta uma questão central, a ideia de humanidade que foi construída ao longo dos últimos séculos. Segundo ele, essa noção de humanidade não é neutra, ela foi criada principalmente a partir da visão europeia, que se colocou como modelo universal. A partir disso, surgiu a justificativa de que povos considerados civilizados deveriam levar progresso e conhecimento para outros povos vistos como atrasados. Mas, na prática, isso significou invasão, violência e apagamento cultural. Krenak questiona diretamente: será que somos mesmo uma única humanidade? Porque, se olharmos para o mundo, grande parte das pessoas está excluída das condições mínimas de existência digna. Milhões foram retirados de seus territórios, de suas culturas e de suas formas de vida, sendo jogados em centros urbanos, onde perdem suas referências e sua identidade. Esse processo cria uma massa de pessoas desconectadas de suas origens, vivendo em um sistema que reduz a vida à sobrevivência e consumo. Ele também faz uma crítica forte às instituições que sustentam essa ideia de humanidade, como organismos internacionais. Por exemplo, aqueles ligados à governança global. Segundo ele, essas estruturas ajudam a manter um modelo onde a natureza é explorada, enquanto pequenas partes são preservadas como se fossem amostras do planeta. É como se o mundo estivesse sendo consumido e o que sobra fosse guardado apenas para a lembrança. Outro ponto central da crítica de Krenak é a separação entre ser humano e natureza. A sociedade moderna construiu a ideia de que o ser humano está fora da natureza, como se fosse algo superior ou separado. Mas, para ele, isso é uma distorção profunda. Tudo é natureza. O ser humano não existe fora dela. Ele reforça isso trazendo visões de povos originários, onde rios, montanhas e elementos naturais não são objetos, mas sim seres com existência, espírito e significado. Um rio não é um recurso, uma montanha não é matéria-prima. Essa diferença de visão revela o conflito central entre dois modos de existir, um que se relaciona com a Terra e outro que a explora. Krenak também critica diretamente o modelo de desenvolvimento e progresso atual. Ele aponta que grandes corporações assumiram o controle sobre a Terra, explorando recursos naturais de forma intensa, enquanto criam sistemas artificiais para manter a população funcionando. Seja através do consumo, da tecnologia ou até da medicalização da vida. Nesse contexto, a humanidade vai sendo afastada cada vez mais da Terra, passando a viver em ambientes artificiais, desconectados da realidade natural. Ao mesmo tempo, ele introduz uma ideia muito forte: a existência de uma sub-humanidade. De um lado, existe a humanidade dominante, urbana, integrada ao sistema de consumo. Do outro, existem povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais que ainda mantêm uma relação direta com a terra. Esses grupos são vistos como atrasados ou inferiores, justamente porque não seguem o modelo dominante. Mas, na visão de Krenak, são eles que ainda preservam formas mais profundas de existir. Outro ponto importante é a crítica ao consumo. Ele mostra que a ideia de cidadania foi substituída pela lógica do consumo. As pessoas deixam de ser cidadãos e passam a ser consumidores. Desde cedo, somos treinados para consumir e não para viver de forma consciente ou crítica. Isso cria uma sociedade alienada, onde o sentido da vida é reduzido a adquirir coisas. Krenak afirma que o nosso tempo é especialista em criar ausências. Ausência de sentido, ausência de conexão, ausência de experiência real de vida. E isso gera um vazio existencial profundo. Nesse cenário, ele apresenta a ideia de adiar o fim do mundo, mas isso não significa impedir um evento apocalíptico literal, significa resistir a esse modelo de mundo, significa manter vivas outras formas de existência, outras culturas, outras narrativas. Para ele, cada vez que contamos uma história, que mantemos uma cultura viva, que valorizamos a diversidade, estamos adiando o fim do mundo. Porque o fim do mundo, nesse caso, é o fim da diversidade, o fim das possibilidades de existir de formas diferentes.
Ele também propõe uma mudança de perspectiva. Em vez de tentar evitar a queda, devemos aprender a lidar com ela. Ele usa a metáfora de criar paraquedas coloridos, ou seja, desenvolver formas criativas, diversas e livres de viver mesmo em um mundo em crise. Por fim, Krenak reforça que não somos o centro do mundo, não somos os únicos seres importantes, somos apenas parte de um sistema muito maior. E talvez, ao reconhecer isso, possamos recuperar o sentido da vida, da conexão e da existência. A verdadeira solução, segundo ele, não está na tecnologia ou no progresso material, mas em reinventar a forma como existimos no mundo. Capítulo 2. Do sonho e da terra. Neste capítulo, Ailton Krenak desloca a discussão do plano mais geral da humanidade para algo mais concreto, a relação entre os povos indígenas, o Estado e a própria Terra. Ele começa destacando Pemutwis, o momento de tensão vivido pelas comunidades indígenas no Brasil. Essa tensão não é recente, mas se intensifica com decisões políticas que ameaçam direitos básicos, principalmente o direito ao território. Krenak explica que, historicamente, o Estado brasileiro sempre teve uma relação equivocada com os povos indígenas. Desde o período colonial, existe uma tentativa constante de integrar essas populações ao modelo dominante de sociedade, desestruturando seus modos próprios de organização. A lógica é simples, transformar povos autônomos em parte do sistema econômico, mas isso gera um conflito profundo, porque para os povos indígenas, o território não é apenas um espaço físico, ele é parte da própria existência. Krenak exemplifica isso com o povo Krenak e o Rio Doce, chamado por eles de Uatu. Para eles, o rio não é um recurso natural, o rio é uma entidade viva, é um avô. Quando esse rio é destruído, como no caso do desastre da mineração, não é apenas um dano ambiental, é a destruição de uma relação, de uma memória, de uma forma de existir. É como perder um parente. Esse ponto mostra uma diferença radical entre duas visões de mundo. De um lado, a visão dominante, que vê a natureza como recurso. Do outro, a visão indígena, que entende a natureza como parte de uma rede viva de relações. Krenak amplia essa reflexão mostrando que o impacto humano na Terra chegou a um nível crítico, a ponto de caracterizar uma nova era, o Antropoceno, ou seja, uma era marcada pela ação humana como força dominante no planeta. Mas ele alerta que esse conceito deveria funcionar como um sinal de perigo, porque revela que estamos esgotando as bases que sustentam a vida. Ele critica a ideia de que o desenvolvimento das sociedades humanas depende da destruição da natureza. Parece que, para que uma parte da humanidade viva com conforto, outras formas de vida precisam ser sacrificadas. Isso cria um dilema ético profundo. É possível existir sem destruir tudo ao redor? Krenak também aponta que a lógica da mercadoria invadiu todas as dimensões da vida. Tudo passa a ser visto como algo que pode ser transformado em produto, inclusive a própria experiência humana. As pessoas projetam sentido nas coisas que consomem, como se o mundo estivesse fora delas. Isso gera uma desconexão total. Ao mesmo tempo, ele mostra que essa crise não atinge mais apenas os povos indígenas. Hoje, toda a humanidade está ameaçada. Se antes eram apenas algumas populações em risco, agora é o próprio planeta que não está mais suportando o modo de vida dominante. Isso muda completamente o cenário. A luta deixa de ser apenas dos povos originários. Passa a ser uma questão de sobrevivência coletiva. Outro ponto central do capítulo é a ideia de reconectar mundos que foram separados. Krenak pergunta: como criar um ponto de contato entre aqueles que vivem da Terra e aqueles que consomem a Terra? Essa é uma das grandes questões do nosso tempo, e é nesse contexto que ele introduz um conceito fundamental: o sonho. Mas não o sonho no sentido comum. Para ele, o sonho é uma prática, uma disciplina. Em várias culturas, sonhar é uma forma de acessar conhecimento, orientação e sentido. Não é fuga da realidade, é uma forma mais profunda de compreender a vida. Através do sonho, é possível encontrar respostas, curas, caminhos, enquanto a sociedade moderna valoriza apenas o pensamento racional e prático. Essas tradições mantêm o sonho como uma ferramenta essencial de existência. Isso revela, mais uma vez, o contraste entre dois modos de viver. Um baseado no controle, na lógica e na produção, outro baseado na experiência, na sensibilidade e na conexão.
Krenak sugere que talvez seja necessário recuperar essas formas de conhecimento para enfrentar a crise atual, porque o modelo dominante não está dando conta de sustentar a vida. No final, o capítulo aponta para uma mudança de postura. Não basta reconhecer o problema, é preciso assumir um compromisso com a vida. Isso significa ampliar nossa visão, ir além dos nossos próprios interesses e compreender que fazemos parte de algo maior. A Terra não é um recurso, é uma condição de existência. E se não mudarmos a forma como nos relacionamos com ela, não estaremos apenas destruindo o planeta. Estaremos destruindo a nós mesmos. Capítulo 3. A humanidade que pensamos ser. Neste capítulo, Ailton Krenak aprofunda ainda mais sua crítica à ideia de humanidade, mas agora entrando em um nível mais filosófico e existencial. Ele começa questionando algo fundamental. Estamos muito condicionados a uma forma específica de entender o que é ser humano. Essa ideia parece natural para nós, mas na verdade é uma construção. E se essa construção for desestabilizada, surge uma sensação de queda, como se estivéssemos perdendo o chão. Mas Krenak provoca: quem disse que a gente não pode cair? Ou pior, quem disse que a gente já não está caindo? Ele usa essa ideia da queda como uma metáfora para mostrar que a humanidade vive em constante transformação, mas resiste a aceitar isso. Ao longo da história da Terra, tudo já mudou várias vezes, inclusive antes da existência humana. Mesmo assim, nos apegamos à ideia de que o mundo deve continuar exatamente como conhecemos. Esse apego é uma das marcas do que ele chama de antropoceno. Não é só uma era geológica, é uma forma de pensar onde o ser humano se coloca como centro de tudo. Krenak explica que essa visão não é apenas uma ideologia, ela é uma construção profunda do imaginário coletivo, formada ao longo de gerações. É como se tivéssemos criado uma imagem confortável de nós mesmos e do mundo, e agora não conseguimos abrir mão dela. Ele usa uma metáfora forte, como um bebê que está sendo amamentado e de repente perde o contato com o peito da mãe. Essa ruptura gera desespero e, segundo ele, o fim do mundo pode ser exatamente isso, a interrupção de um estado de conforto que a humanidade não quer perder. A partir disso, Krenak faz uma crítica direta ao modo como tentamos manter esse conforto. A tecnologia, o consumo e o desenvolvimento são usados como formas de prolongar essa sensação, mas, ao fazer isso, acabamos transferindo essa dependência para coisas externas, mercadorias, objetos, sistemas artificiais. Ele retoma a ideia da Terra como mãe, presente em diversas culturas, uma entidade que nutre, sustenta e oferece vida. Mas, ao longo do tempo, a relação com essa mãe foi sendo substituída por uma lógica de exploração, e tudo aquilo que antes era relação virou recurso. Krenak também critica o papel da ciência e da tecnologia nesse processo. Ele não nega sua importância, mas aponta que elas foram capturadas por uma lógica de mercado. Ou seja, as descobertas e inovações não são necessariamente feitas para melhorar a vida, mas para manter o sistema funcionando, criar mais consumo, gerar mais dependência. Ele sugere que a própria ciência perdeu parte de sua liberdade, sendo subordinada a interesses econômicos. Outro ponto importante é a crítica à perda de liberdade e inocência. A vida deixa de ser uma experiência livre e passa a ser mediada por objetivos, produtividade e consumo. Até o prazer precisa ter justificativa. Nada é simplesmente vivido. Tudo precisa servir a algum propósito dentro do sistema. Diante disso, Krenak propõe uma mudança de perspectiva radical. Em vez de tentar evitar a queda, devemos aprender a lidar com ela. Ele introduz a ideia de criar paraquedas coloridos. Essa metáfora representa a capacidade de inventar novas formas de viver, mesmo em meio ao colapso.
formas mais livres, criativas e diversas. Ele também retoma a importância do sonho, mas novamente, não como fantasia. O sonho aqui é um espaço de expansão da consciência, um lugar onde o ser humano pode ultrapassar os limites impostos pela realidade material. É uma experiência que permite acessar outras possibilidades de existência. Krenak critica a ideia de imaginar outro mundo possível, apenas como uma reorganização do mesmo sistema. Para ele, isso não resolve o problema. Seria apenas repetir os mesmos erros com uma nova aparência. Ele defende algo mais profundo, reconhecer que fazemos parte de uma multiplicidade de formas de vida. Não somos únicos, não somos superiores, somos apenas mais uma expressão dentro de um sistema muito maior. Nesse ponto, ele introduz a ideia dos quase-humanos, pessoas e povos que ainda vivem de forma mais integrada com a Terra e que resistem ao modelo dominante. Esses grupos são frequentemente marginalizados, eliminados ou invisibilizados, mas, ao mesmo tempo, representam alternativas reais de existência. Por fim, Krenak faz uma reflexão sobre o próprio mundo que estamos construindo. O mundo atual não surgiu por acaso, ele foi desejado, projetado e construído por gerações anteriores. E agora cabe a nós perguntar: que mundo estamos preparando para o futuro? Ele critica a contradição de rejeitarmos o mundo atual, mas continuarmos reproduzindo do mesmo modelo. No final, a mensagem é clara. Não adianta apenas criticar o sistema, é preciso mudar a forma como existimos, reconhecer nossa conexão com a Terra, aceitar a transformação e criar novas formas de viver que não dependam da destruição da vida. Porque, no fim, o problema não é a queda, é a forma como insistimos em cair sempre do mesmo jeito. Capítulo 4. Referências. Neste último capítulo, Ailton Krenak não apresenta novas ideias, mas revela algo essencial para entender todo o spool do livro, as referências que sustentam o seu pensamento. Aqui, ele mostra que suas reflexões não surgem isoladas. Elas fazem parte de uma rede de pensamentos, experiências e diálogos com outros autores, lideranças indígenas e intelectuais. Entre essas referências, aparece o trabalho de Davi Kopenawa, um dos principais pensadores indígenas contemporâneos, especialmente com a obra A Queda do Céu. Esse livro é importante porque apresenta uma visão de mundo onde a natureza, os espíritos e os seres humanos fazem parte de uma mesma realidade viva. Também aparecem autores como Eduardo Viveiros de Castro, que contribui com ideias sobre outras formas de perceber a existência, questionando a visão ocidental de mundo como única. Além disso, Krenak dialoga com pensadores como Boaventura de Souza Santos, que propõe a ideia de ecologia de saberes, ou seja, reconhecer que existem diferentes formas de conhecimento além da ciência tradicional. Outro nome citado é Eduardo Galeano, que ajuda a compreender o impacto histórico da colonização na América Latina, mostrando como esse processo moldou o mundo que temos hoje. Essas referências mostram que o pensamento de Krenak não é apenas uma opinião pessoal. Ele faz parte de um movimento maior que questiona o modelo dominante de sociedade, desenvolvimento e conhecimento. Também reforça a ideia de que existem múltiplas formas de entender o mundo e que nenhuma delas deveria ser considerada superior às outras. No contexto do livro, esse capítulo funciona como um fechamento silencioso. Ele não traz novas provocações diretas, mas aponta para caminhos de aprofundamento. Mostra que, para realmente entender o que está sendo discutido, é preciso ir além, buscar outras vozes, outras perspectivas e outros modos de pensar. No fim, as referências reforçam a mensagem central do livro. Não existe apenas uma forma de ver o mundo, e talvez adiar o fim do mundo dependa exatamente disso,
da capacidade de ouvir, aprender e coexistir com diferentes formas de conhecimento e de vida.